Chegamos a Peniche, península de terra conquistada ao mar, berço de pescadores e ponto de encontro de surfistas. Soube adaptar-se à realidade de tempos trazidos pelas marés e tirar partido de novas oportunidades criadas à sombra do sol. Turistas e locais reúnem-se no cais de embarque, ponto de partida da nossa história. Situada a cerca de 12 km de distância, espera-nos a Berlenga, símbolo de aventura para uns e fuga da realidade para outros. Ela é tudo isso e muito mais. Vamos ao seu encontro. Há 30 e tal anos que ando na vida do mar, mas aqui ando há 12 anos. Andei 20 e poucos anos ao mar, numa vida que era a vida do Robalo. Na altura tinha perdido um barco que se afundou e depois comprei outro, preparei, mas entretanto surgiu esta oportunidade de vir para aqui. E continuava a fazer a pesca, essa vida do Robalo durante o período de inverno. As viagens são feitas em junho e em maio, ainda fazemos algumas em maio, nos fins de maio, e em setembro é uma viagem por dia, portanto faz-se o caminho 2 vezes, que é uma única viagem, sai-se lá às 10 horas e retorna-se daqui às 4h30. Durante o período de julho e agosto fazemos o percurso 6 vezes porque são 3 viagens. Quanto tempo é que demora esta viagem? 40 minutos simplesmente. Nem é 20, nem 45, nem 50. São 40 minutos. Já temos feito menos. Quando a maré é de feição, chegamos a fazer 32 minutos daqui à Ponta de Molho. Desde há muitas dezenas de anos que a Berlenga exerce uma fortíssima atração sobre mim. Não me recordo porque era pequeno, mas estou certo de que da primeira vez que fui ao Cabo Carvoeiro e vi a ilha, me comportei como normalmente me comporto em situação semelhante. Invade-me o desejo de ir lá longe, àquela ilha. Ao longe e à primeira vista, a Berlenga revela ao longo de todo o seu perfil a única prova da presença humana, a silhueta constante do farol. Vamos ao encontro da ilha e iremos ouvir o que ela tem para dizer na primeira pessoa, através da voz das pessoas que lá estão e das que lá vão. Cada olhar é único e a Berlenga influencia a todos de maneira diferente. Fazendo fé nas palavras do mestre e cerca de 40 minutos depois, o cabo Avelar Pessoa prepara-se para atracar no carreiro do mosteiro. Contrabalançando com a força da fola, aproxima-se calmamente do porto de abrigo e apresenta a quem chega a Berlenga e o bairro dos pescadores. Descobri a ilha, se calhar desde que nasci, não é? Porque eu ia passar férias ali para o Baleal
e do Baleal vê-se a Ilha das Berlengas e sempre quis vir cá desde pequenina e vinha algumas vezes, mas vinha só fazer mergulho e aí vinha no mesmo dia. Até que houve um dia que fiquei cá a dormir para ver como é que era e pronto, e a partir daí passei a ser fã e venho sempre quando posso. O meu pai costumava vir cá com um amigo e então comecei a vir com ele desde pequenina, desde os 13 anos que venho para cá e pronto, estou habituada, praticamente todos os anos venho. Acho que falhei um ano durante a minha vida toda do meu percurso, desde que comecei a cá vir. Um dia só não chega, não, um dia já vim, um dia ir e vir e não sabe bem, porque falta o resto, dormir cá, passar cá à noite. Tenho visitado sempre a ilha, embora há muitos anos que não volto cá, portanto este ano é um reencontro, e é um reencontro fantástico. O que é que a faz vir à ilha? A ilha? É a paz, a tranquilidade, é um local que me dá prazer vir porque o stress da vida à vida, do dia a dia lá no meu trabalho, isto carrega-me as baterias. O percurso entre o bairro e o farol faz-se por um estradão cimentado, íngreme e sinuoso. Faz a ligação entre a Ilha Velha e a Berlenga. Lá em cima, a 85 metros do nível do mar, altaneiro, o farol da Berlenga estende-se por mais 29 metros. Servindo de conforto no horizonte, justifica todas as noites a sua presença numa eira tecnologicamente distante. Eu fiquei desempregado e, na altura, eu era empregado de escritório e o Presidente da Câmara, que estava no ativo, que é o João Augusto Barradas, tinha que substituir o meu pai de qualquer maneira, que o meu pai já tinha uma certa idade. E, portanto, perguntou-me se eu queria ir para cá, como estava desempregado, eu vim. Tinha uma data de filhos para dar de comer, estava desempregado, vim para cá. A vida melhorou porque o marido estava sem emprego e, na altura, apareceu-nos isto, virmos para o lugar da minha sogra e do meu sogro. E então foi muito bom, porque a gente tinha 5 filhos e precisávamos mesmo deste emprego e gostamos muito de estar aqui assim. Temos aqui 2 funcionários, a Dona Marieta e o Veríssimo, que para mim são quase como que os reis da Berlenga, porque são eles que estão aqui de forma mais continuada. Vocês ficam cá durante quantos meses na ilha? É conforme o chefe mandar, se for preciso, 10, 11 meses, mas normalmente é 9 meses, à volta de 9 meses e pouco. E quais são os meses que vêm? De março a fins de novembro, princípio de dezembro. Vocês já passaram aqui dias de fortes tempestades? Sim, muitas vezes. Então, e nesses dias, como é que vocês passam o vosso tempo? Fechados em casa, a ver televisão. Há dias que, quando é sudoeste, vem sempre chuva e o mar torna-se muito bravo, não se pode ir ali abaixo. E a porta nem pode estar aberta porque o vento é de baixo. E então há amigas minhas que trazem revistas de verão, trazem revistas e eu guardo sempre, porque de inverno, quando esses dias que não dá para a gente sair, eu vou ler. É notícias atrasadas, mas eu tenho sempre para me entreter, ou na cama, ou aqui na mesa da cozinha, porque cá fora não se pode estar. Então, e o que é que faz falta aqui? É a gente ter luz de dia e de noite também. Porque a gente, à 1h da noite, ficamos sem luz. E as coisas, se a gente tiver um bocadinho de fiambres
ou um bocadinho de queijo, aquilo ao fim de uns dias estraga. Mas pronto, de verão está tudo muito bem, até há uma de inverno é que é pior. A gente tem temos umas 7 horas, né? 7 horas de luz. E aí é que precisamos mais umas horazinhas, porque as coisas depois de inverno acabam por se estragar. Não podemos ter aqui coisas no frigorífico, porque acaba por 2 dias ou 3 acaba por estragar, que as horas são poucas. Temos 3 geradores, 3. É das 9 de verão, é das 9 à 1 da manhã, direto. E de inverno é das 10 da manhã às 5 da tarde e das 7 da tarde às 11 da noite só, mais nada. Mas vocês têm um congelador, têm uma área, como é que vocês fazem? E mesmo durante a noite? Temos de ter muito cuidadinho. Abre sarca só uma vez, para saber o que é que vai para o almoço e para o jantar. Não se pode abrir, não se pode estar sempre a abrir e fechar, porque não temos luz. No inverno não temos luz. Anal dos Corvos, guarda solitário do Cabo Carvoeiro. As ondas fustigam as suas falésias. Uma fronteira de terra, onde tudo acaba e o mar começa. Local de contemplação ao infinito e de angústia pelos pescadores que tardam em regressar. É daqui que Portugal olha a Berlenga. Eu começo a vir para a Berlenga assim que o Veríssimo vem, às vezes até venho um pouco mais cedo que ele, venho abrir a casa e começo todos os fins de semana consigo, venho cá passar os fins de semana. É extraordinária a diferença que faz passar 15 dias na Berlenga de um mês. Em 15 dias não me consigo adaptar, ainda não entrei no ritmo da ilha, porque como é evidente é tudo diferente, o ritmo de eu vivo em Lisboa, enfim, quem está habituado a uma grande cidade, com o trânsito, com o trabalho, enfim, o normal das grandes cidades, de repente a passagem desse meio, desse ambiente para a ilha, não há carros, não há coisa nenhuma, a eletricidade acaba, não há telemóveis, e é realmente extraordinário, só que demora a conseguir desligar o botão e sintonizar no espírito de estar aqui. Qual é a altura do ano em que mais gosta de visitar a ilha? Em abril, quando as gaivotas têm os ninhos e quando as flores estão na sua radiação máxima. A Berlenga é um sítio inteiro e é assim que eu me sinto quando cá chego. Eu gosto de ir principalmente em abril, que tem pouca gente, está cheio de flores, tem estas encostas aqui todas cheias de chorões cor-de-rosa e amarelos e é mais tranquilo. Mas também gosto de ir quando está gente. Setembro é um mês um bocado especial porque eu acho que há menos turistas e mais gente de Peniche. Para quem é natural de Peniche, a questão da Berlenga é algo que é transversal à juventude, ou seja, quase todos os jovens de Peniche tiram sempre uma semana ou 2 das suas férias para vir passar à Berlenga. Tem um misto do contacto com a natureza, todo este ambiente um pouco diferente e todo este enquadramento natural, mas tem a ver também com o sentimento de liberdade que encontram aqui, não é? Não é uma liberdade, obviamente, desmesurada, mas o estar em contacto com a natureza, ter aqui perto, estar perto do mar, avistar Peniche ao longe, mas estar perto de Peniche na mesma, é toda esta a questão que faz com que haja uma atratividade, uma atração por este pedaço de terra aqui plantado à beira de Peniche. Professora aposentada, pintora, poetisa e mestre na arte das rendas de bilros. Ida Guilherme partilha connosco as suas memórias da Berlenga. A minha história com a Berlenga começou desde pequenina, porque a primeira fotografia que eu tenho na Berlenga tinha 6 meses. Ao colo da minha mãe, com o meu pai, junto às cobatas, como nós chamávamos, que era à volta da fortaleza, os espaços onde os soldados dormiam. Na altura era tudo legal, nada era proibido, portanto havia peixe e muito e grande. Escolhia-se o que é que queríamos para o almoço, portanto alguém me perguntava o que é que querem para o almoço e nós dizíamos, ok, eu quero um robalo, o outro queria um pargo, o outro queria uma coisa qualquer. Então iam à pesca e traziam exatamente o que cada um tinha pedido, parecia um restaurante com um menu, em que o restaurante era, a cozinha estava ali mesmo em baixo, era só ir buscar. Antes da criação da reserva, a ilha era livre, todas as pessoas podiam andar por todo o lado. Depois da reserva, não. Mas talvez agora esteja mais protegida.
não havia a preocupação de defender a ilha e realmente era uma necessidade. Não temos vigilantes na ilha 365 dias, mas temos vigilantes na ilha, de facto, todos os meses, não todas as semanas, mas todos os meses durante todo o ano. É claro que há uma maior pressão e uma maior necessidade de termos sempre um vigilante, pelo menos durante a época alta, durante a época de verão. Nessa altura está sempre um, pelo menos um. Durante o inverno vamos faseando de uma forma mais ou menos aleatória, também tendo em conta os trabalhos que são feitos e a necessidade que temos da presença deles na ilha. Berlenga, laboratório de sustentabilidade e candidata à Maravilha Nacional. Em 2011, é galardoada com o título de Reserva da Biosfera da Unesco, um estatuto concedido a um grupo muito restrito de áreas protegidas em todo o planeta. A ilha é uma reserva natural, em grande parte por causa de algumas espécies de plantas que existem na ilha, que são únicas em todo o mundo, só existem mesmo na ilha da Berlenga, como é o caso da Armeria berlengensis. São espécies que convém preservar, embora a ilha tenha alguma infestação de chorões, que é uma planta que não é natural daqui de Portugal, nem da ilha. Há um cuidado da parte da reserva em tentar conter o avanço dessa praga. Também muitas das outras espécies que se encontram na ilha são espécies com uma distribuição muito restrita, só se encontram na ilha da Berlenga e no litoral português e na zona da Galiza. Em relação a outras espécies terrestres, ainda existem bastantes coelhos, não tantos como antigamente, mais uma vez em parte por culpa das gaivotas, que por vezes vê-se gaivotas a comer os próprios coelhos. Existem também ratos, lagartixas, lagartos, todas essas espécies. São espécies iguais àquelas que se encontram aqui no continente, mas já começam a apresentar algumas diferenças, tanto a nível morfológico como a nível de comportamento. Os lagartos, que no passado eram bastantes e viam-se bastantes lagartos, hoje em dia já é muito difícil de os encontrar. A ilha é percorrida por um pequeno conjunto de trilhos pedestres, não sendo permitido o acesso fora dos percursos assinalados. Apesar desta restrição, é possível ver algumas aves a partir destes carreiros, tais como o corvo marinho de crista e o discreto airo, símbolo da reserva. O controle das gaivotas tem sido, de facto, uma tarefa muito árdua. Nos anos 90 foram feitas várias tentativas de utilização de venenos com indivíduos adultos. As coisas não correram muito bem. Não correram muito bem não por causa da mortandade, mas por causa do não controle da forma e do sítio em que as gaivotas iam morrer. Porque, de facto, a gaivota, embora seja uma espécie protegida, o que se passa é que é uma espécie que se alimenta de tudo. Faz grandes voos diários com grande facilidade e vai facilmente alimentar-se às lixeiras existentes na zona da costa oeste toda. Durante muitos anos proliferaram na zona lixeiras a céu aberto e a população de gaivotas foi crescendo.
Tudo isso fez com que a população de gaivotas existente, não só na ilha da Berlenga, mas em toda a zona da costa oeste portuguesa, crescesse de uma forma completamente exponencial. Aquilo que é feito atualmente é o controle de ovos. Portanto, e é feito já há cerca de 10 anos, com bastante sucesso. São removidos por ano entre 50 a 60 mil ovos, é uma quantidade enorme. A origem da ilha aqui neste local tem a ver com a separação dos continentes. Na altura em que existia um único supercontinente, a Pangeia, quando esse supercontinente se começou a separar, ficou uma grande ilha no meio do mar, ilha essa que se foi afundando, e hoje em dia só o topo dessa ilha é visível, que é a ilha da Berlenga. Na costa portuguesa não se consegue encontrar este tipo de rochas. Uma vez que Peniche está aqui tão perto da Berlenga, seria de supor que o tipo de rocha aqui seria o mesmo que a ilha da Berlenga. Isso não acontece porque a ilha é mais uma prova de que, de facto, os continentes em tempos estiveram todos juntos e que se começaram a afastar, porque dos poucos sítios onde se consegue, junto à costa, encontrar este tipo de rocha é na costa norte dos Estados Unidos da América e também na costa do Canadá. Como é que é o vosso dia-a-dia? Eu respondo por mim, a Marieta responde por ela. Eu levanto-me às 7h30 da manhã para ver se está tudo a correr bem. Depois às 9, só às 9 que tenho luz, os geradores têm que estar a funcionar às 9 horas. Depois bombar água salgada, bombar água doce, depois as bombas da fossa, tudo, até à 1 da manhã. Vou bombar água para os amanhões de peixe e depois para as casas particulares, que aqui são aqueles depósitos que estão ali, tenho que passar por cima dos telhados e aqui para o ponto do Rio Quai. Está a ver o ponto do Rio Quai, quando eu tenho que passar? Ó. Por aqui, agora ligar esta válvula. Agora isto vai demorar mais ou menos 10 minutos e um quarto de hora. Vou bombar para aqui. Vou ver aqui os níveis da fossa, porque depois tenho que ligar as bombas na altura que tiver mais de meio, para nunca chegar cá acima. Agora vou abrir o quadro para ver qual são os níveis que ele me dá. Está aqui no nível 1 mínimo, nível 2 médio, nível 3 máximo e nível máximo 1, que é este aqui. Está tudo bem. Agora vou fechá-la e vou ligá-la. Agora vou ver o nível da água salgada para as casas de banho, para a reserva natural da Berlenga. Portanto, tenho ali o nível, está-me a acusar que está quase cheio. Os depósitos de água salgada para a reserva natural da Berlenga são aqueles 4, levam 4.000. Para as casas de banho são estes que levam 6.000. E como falta pouco tempo
Vou após encher 6.000, da reserva já estão cheios, vou para baixo e vou desligar a bomba. O Sr. Veríssimo herdou de seu pai a paixão pela berlenga e vive na ilha com a sua esposa há cerca de 30 anos. É funcionário camarário e zela pelo bom funcionamento de vários equipamentos. Esta é uma das suas rotinas. Agora vou fechar a válvula lá de cima, que é para não apanhar o retorno todo até lá abaixo, senão rebenta o espador. E vou fazer esta operação aqui. Isto tem 4 válvulas. Desliga esta. Está desligado. Agora tenho que desligar a bomba já, senão... Portanto, ela está em marcha. E agora tenho que a desligar. A Mariette é aquela, ela que responde se quiser, porque ela levanta-se muito mais cedo do que eu. A que horas já começa o seu dia? Às 6 da manhã. Com que é que você começa logo a fazer? Como é que é o seu dia? Assim que me levanto, nem tomo o pequeno almoço. Vou logo direto aqui ao bairro, paro o bairro todo, vou direto às casas de banho, faço a primeira limpeza maior nas casas de banho e depois vou por aí abaixo a limpar a rampa, vou ao cais, limpo o cais todo e vou até à ponte a varrer e a limpar tudo. E ajudo aqui o meu marido a limpar os telhados, a limpar a casa do gerador, ali a dessinalizadora, a limparmos a citerna e a caiar. A gente está sempre entretidos durante o inverno. Agora de verão, eu antes tomava conta do pronto-socorro, agora estão cá os bombeiros. Mas pronto, eu faço isto também já de gosto, que eu gosto de estar aqui na ilha. Transportamos tudo o que é combustível aqui para a ilha. Portanto, transportamos as batatas, os feijões, as massas, os óleos, os azeites, as cenouras, as alfaces, tudo o que é combustível, tudo o que é necessário ao restaurante e não só, até aos utentes do bairro que precisam desses combustíveis, o barco transporta, inclusivamente água. As primeiras águas que a gente gasta, que estão na citerna, até junho, são águas da chuva. A gente limpa, quando ficamos aqui sozinhos, limpamos os telhados, limpamos a citerna e caiamos, e essa água toda da chuva a gente aproveita. E é o que a gente consome até junho. Depois, quando acaba, é o cabo a velar, o barco grande, que nos traz a água, e é essa que de vez em quando a gente vê que está meia citerna, temos que mandar vir. E eu, quantos litros é que vem cada vez? 8 mil litros de água. Mas isso não todos os dias, agora durante o verão, não. Quantas vezes por semana? Olha, temos semanas cá, 2 em 2 semanas, não é? É. No inverno temos o barco da Marinha que vem cá uma vez por semana e trazemos o comer. É o berlenga. Vocês fazem as vossas encomendas, mesmo de medicamentos? Sim. E o berlenga uma vez por semana, à terça-feira, vem cá trazendo a comida. Quando nos falta o pão de inverno, temos ali um fornozinho a lenha e fazemos. O Filipe e o Pérez representam a nova geração de pescadores de linha da berlenga. Com arte, engenho e um pouco de sorte, praticam uma pesca seletiva que, na maioria das vezes, se revela ser bastante produtiva. Começamos em março, por aí, e acabamos em novembro, dezembro. Eu já pescava em terra já há montes de anos, já há cerca de 28 anos, mas na brincadeira, e depois quis-me dedicar a 100% à pesca profissional, porque sempre fui um bocado obcecado pela pesca, sou um apaixonado pela pesca. Temos que trabalhar todos os dias e temos que procurar o peixe todos os dias. Em que horas é que vocês se levantam? Depende um bocado das marés, mas normalmente quando pescamos com este tipo de pesca temos que pescar logo de manhã, logo no romper do dia e ao pôr do sol também. Neste tipo de pesca, assim, como o robalo é um peixe predador, normalmente nestas horas é que ele ataca mais.
Nós não temos um horário com 8 horas programadas, não é? Há dias que temos que trabalhar 8 horas, há dias que temos até trabalhar só 2 ou 3 horas, mas há dias que trabalhamos 12, 14, 16, depende do peixe, depende da atividade do peixe e depende da pesca. Pronto. Eu faço este trabalho porque gosto mesmo de o fazer, não o faço porque sou obrigado. E em que consiste esta atividade? Consiste em apanha específica de robalo e dourada. São os únicos peixes a que vocês costumam apanhar? Sim, fazemos uma pesca mais seletiva para esse tipo de peixe, uma vez que é o peixe que neste momento tem maior valor no mercado. Vocês, depois para venderem o peixe, têm que se deslocar a Peniche? Peniche, para pormos o peixe na lota. Corremos algum risco, isto é um peixe de risco, temos que respeitar o mar, temos que ter muito cuidado, temos que ver onde é que estamos, para onde é que o mar nos leva, para onde é que, por exemplo, o vento nos está a mandar, a lancha, temos que ver essas coisas todas e a partir daí então vamos controlando a lancha com o corpo para ver qual é a minha posição de lançar e estar sempre para ver o mar, onde é que ele vem, para onde é que ele vai partir. Temos condições boas, mas temos muito vento, é uma zona muito ventosa, a zona de Peniche. E normalmente o mar com bastante força é sempre melhor para o robalo. Olha um peixe, olha um peixe, olha um peixe. Anda a peixe, meu. Já temos jantado, nada? Ganda robalo, é? Agora já podemos ir para a terra. Mandado construir por Dom João IV, em meados do século XVII, o Forte de São João Batista viria a acolher os novos habitantes da Berlenga, um regimento de artilharia. A sua importância estratégica militar foi decisiva durante as invasões francesas e a Guerra com Castela, que viria a dar origem à lendária batalha que enaltece a coragem do cabo Avelar Pessoa. Como é natural, esta atividade mais intensa no verão, com mais pessoas, cria também a necessidade de se encontrarem soluções para aquilo que em termos humanos é produzido. Todas as análises que foram feitas à água da Berlenga estão todas boas, portanto porque isto tem uma agitação, há uma renovação também sempre da água e todas as análises que foram feitas estão dentro dos parâmetros, são extremamente positivas, o que significa que aquilo que tem sido a carga humana não está, digamos, a gerar aquilo que se pediu, consequências também negativas. E como vê, temos aqui baldinhos para separar todo o lixo, tudo. Vidro para um lado, cartão e papel para o outro, metais para o outro, papéis
manhosos para o preto, temos tudo. Agora já há mais cuidado, as pessoas já dividem mais os resíduos. A Berlenga tem um aspecto fascinante. Quem olhar para o mapa marítimo, portanto, a carta hidrográfica da ilha, vê-se que, para além do território da ilha em si, do rochedo que sai da água, nós temos debaixo d'água uma enorme plataforma virada para o continente, virada para a Península de Peniche. É literalmente um patamar com vários quilómetros quadrados, com uma profundidade até aos 26, 28, 29 metros. E é como se fosse uma segunda ilha, que é uma plataforma de acolhimento das embarcações do passado. Curiosamente, hoje, nós arqueólogos podemos ler algumas dessas marcas do passado, porque muitas das âncoras do passado, ao contrário das de hoje, não tinham correntes, mas cabos. Muitas delas eram em madeira, portanto, frágeis. Portanto, o material partia e está lá. São os tais vestígios que nos provam que a Berlenga estava aberta a mundos totalmente diferentes do continente e podiam ser navios de pequeno ou grande tamanho, mas que vinham de muito longe, indo para muito longe, e que só utilizavam a Berlenga por uma razão simples, para fundear para um momento de descanso ou para se abrigar do mau tempo. A Berlenga, de alguma maneira, é uma nave espacial e, como tal, é um fabuloso sítio de onde se pode arrancar para viagens à volta do mundo. Quando estou para ir embora é tudo mau, porque isso eu começo a ficar muito triste, porque vivi uns dias tão bons cá e depois é o corte que eu sinto, parece que nunca mais vou voltar, porque o mar parece que acabou ali, já não há mais ligação entre a terra e a ilha. O mar corta, o passeio de barco para lá, parece que tudo acaba. As férias acabam, a rotina do dia-a-dia volta. O meu pai começou a vir para a ilha com o pai dele. Se não me engano, foi em 30 e muito, que a primeira vez que o meu pai vem à ilha. Sendo um homem militar, queria sempre o melhor da ilha e era muito rígido mesmo connosco, que as coisas eram para se cumprir e, portanto, se cumprir a lei, neste caso havia uma em específico que nunca é cumprida, que é a lei do número de pessoas que é admitida à ilha durante o espaço de verão, que diz que são 300 pessoas e nunca se cumpre. É um número que não existe, praticamente. Durante os anos 90 foi definida uma portaria da capacidade de carga humana, foi fixada nessa altura em 350. Durante alguns anos foi mais ou menos controlado esse número, tentou-se encontrar algum equilíbrio entre, de facto, a utilização
das pessoas e dos visitantes e o usufruto da ilha, mas também o não destruirmos aquilo que é um paraíso natural que temos, que é único, que é raro, que é excepcional por as características que tem, permitindo que as pessoas de facto venham visitar, mas venham visitar também com qualidade. O Sr. Arnaldo explora o único estabelecimento de restauração da ilha e todos os dias se depara com o mesmo dilema: a falta de rede. Quando um cliente apresenta o cartão multibanco para pagar a conta, o Sr. Arnaldo já sabe o que o espera. Uma corridinha de 500 metros pelo bairro dos Pescadores até ao cimo de uma falésia virada para o continente. Só aí encontra o que procura. Dependendo da operadora, em toda a ilha existem apenas 2 ou 3 locais com rede. Esta limitação afeta um pouco as transações comerciais e as comunicações com o exterior. Mas para quem está de férias, isso não é necessariamente um problema. Aqui é o único sítio da ilha onde se consegue rede. O dia a dia aqui na Berlenga não tem um horário obrigatório mesmo. Portanto, nós podemos levantar às 7 horas, agora por exemplo no verão às 6h30, para fazer um trabalho que seja, que nós consigamos, por exemplo, numa hora ou 2 horas, terminar para não termos que estar a fazê-lo ao calor, mas também, se tiver a chover, iremos fazer qualquer coisa dentro de casa, não temos aquela obrigatoriedade de cumprir um horário. O nosso serviço aqui é muito amplo, que tanto vai da manutenção dos geradores, dos inverters, das baterias, lá em cima também temos os painéis solares, temos da luz do farol, até ao tratamento das águas que nós temos que a captar durante o inverno para depois no verão temos água todo o ano. Além disso, nós próprios é que fazemos a pintura das casas, as reparações de portas, as reparações dos telhados, todos esses serviços. As nossas noites no inverno, eu penso que as nossas noites no inverno sejam iguais a todas as noites e em qualquer sítio. As noites no inverno são mais longas. Aqui, uma noite de inverno, se tiver mesmo muito vento, a chuva não nos faz mal. Se tiver mesmo muito vento, é sempre preocupante, porque nós temos um farol lá em cima, numa torre com 29 metros, e pode acontecer um acidente qualquer, de um vidro, por exemplo, partir. É claro que nós não vamos ser capazes de substituir durante a noite, mas temos de ter a intenção de tentar proteger alguns equipamentos que nós tínhamos lá em cima e no outro dia tentá-lo reparar. Se não formos capazes, pedimos ajuda aos nossos camaradas em terra. O farol não necessita de qualquer intervenção humana para acender. Ele está ligado a uma fotocélula que, quando anoitece, lhe dá ordem para ele arrancar. E quando o sol nasce pela manhã, ele recebe a ordem e, por sua vez, desliga-se. O farol nunca vai falhar, porque o farol está lá sempre, a luz vai estar sempre acesa, portanto eu penso que o farol vai existir também durante este ano.
Com o anoitecer, a ilha reveste-se de um espírito de comunhão, algo que paira no ar e se sente por todo o bairro. Chegou a hora de jantar. Tal como o dia, a noite também encontra o seu ritmo. Aqui, à mesa e em qualquer outra parte, não existem rótulos, cargos ou classes sociais. Ninguém julga ninguém e todos são iguais. Um manto de escuridão entra pela berlenga adentro, envolvendo o parque de campismo e o bairro dos pescadores. Os geradores desligam-se à 1 da manhã, restando apenas o brilho cintilante ao longe, no continente. Só após o raiar da noite, o vigilante Paulo Crisóstomo leva-nos a visitar um local onde está a ser monitorizada uma colónia de cagarras ou pardelas de bico amarelo. Algumas precauções têm de ser tomadas para garantir a sua segurança. Não desviar do percurso, não fazer movimentos bruscos e manter o silêncio. Estas aves, de andar desajeitado, mas de voo gracioso, emitem um som característico que permite identificá-las a larga distância. As falésias a norte da ilha são o local de eleição para a construção dos seus ninhos. Cavidades escavadas na rocha que, devido ao seu difícil acesso, proporcionam uma maior proteção às crias. Depositam um único ovo e a tarefa de o incubar é dividida pelo casal, cumprindo turnos bem definidos. Nos primeiros dias, após o nascimento da cria, um membro do casal permanece no ninho, enquanto o outro parte à procura de alimento. A sua dieta inclui peixes, cefalópodes e crustáceos. Em finais de outubro, migra para sul, rumo a ventos mais quentes. O anonimato da noite esconde também outras criaturas, roedores e insetos que proliferam muito depois do barulho dos geradores deixar de ser ouvido. Pela manhã, a ilha leva o seu tempo a despertar. Ao ritmo de cada um, faz-se a recolha dos despojos do dia anterior, limpezas matinais e derradeiros preparativos para receber os próximos turistas berlengueiros. Outra rotina matinal é a concentração de madrugadores contrariados na única fonte pública de água doce da ilha. Movidos pela necessidade de cuidados higiênicos básicos ou simplesmente pela vontade de preparar um guisado de peixe, turistas e habitantes abastecem garrafões e baldes para o resto do dia. Quando me reformar, se eu sou Presidente da Câmara, se for o mesmo, se me autorizar, que faltam-me 2 anos, eu ainda venho cá. Se eu não me autorizar, tenho que arranjar outro para vir para o meu lugar, não é?
Há pessoas que sentem falta dos cafés, sentem falta de barulho, eu não. Eu gosto de estar aqui assim. Às vezes há pessoas que me dizem assim, Marieta, mas tu não sentes solidão? Não. Vou sentir falta porque aqui é uma paz, é uma maravilha. E lá é só carros a apitar, motas, não sei quantos. Um gajo tem que ter cuidado nas passadeiras. Aqui não há passadeiras, não há carros, não há motas, não há nada. Não, ninguém incomoda ninguém. Ele, a primeira semana que a gente fica em Peniche, ele não consegue dormir. Porque os barulhos dos carros a passarem ali, às vezes uma ambulância que passa. E a gente sente, ele diz-me logo, Marieta, vês, quiseste vir embora ao fim de uma semana, ele já quer voltar para cá outra vez. E eu também sinto a falta. Prefiro estar na Berlinga, mais longe, agora está em Peniche. Isto é muita confusão, muito barulho. Chatice, eu mais ela. Não, a gente nunca se chateia. A gente entende-se bem. Já são 43 anos de casados. Não há problema, eu mando a calar e ela cala-se. Por isso é que eu estou a aguentar lá há 43 anos, senão não aguentava, isso é que era bom. Ele às vezes disse, Marieta, podias estar parada um bocadinho, estás sempre a inventar o trabalho, mas eu gosto de estar sempre ocupada. A gente entende-se, às vezes vamos ali um bocadinho para a pesca para o cais, jogamos um bocadinho às cartas à noite e pronto, e passa-se assim o tempo. Conversamos muito. Passar tantas horas juntos, nem que... São muitos anos juntos, muitos anos. E quando ela teve doente, quando ela teve o AVC, eu sofri muito, mas passou, está tudo bem. Eu estava a ver que ela ia para o outro lado, mas 43 anos não é brinquedo, não é para todos. A partida do Sr. Veríssimo e da Dona Marieta assinala a chegada do mau tempo. Fustigada pelos rigores do inverno, a ilha volta ao seu estado selvagem, herança das gaivotas. O arquipélago das Berlengas é constituído por 3 ilhas: as Estelas, os Farilhões Forcadas e a Berlenga, que com 1500 metros de comprimento, 800 metros de largura e uma área com cerca de 79 hectares, é a maior do grupo. Ricas, pode-te preparar. Não, vai para a escola, vai para as explicações. Passa, passa. Já em pleno inverno, decidimos acompanhar uma equipa de apanhadores de percebe ao largo das Berlengas. Uma profissão raramente documentada, reservada apenas aos mais destemidos e de estômago rijo. O percebe é um crustáceo que cresce na base da rocha junto à costa. Muito apreciado em Portugal e Espanha, noutros países chega a ser considerado impróprio para consumo devido às toxinas que acumula no seu interior. A costa da Galiza e o mar de Peniche são os locais mais prolíferos deste crustáceo que muitos apelidam de Rei do Marisco. Com a arrilhada, ferramenta com que escavam a rocha, fazem soltar pinhas de percebe. A intensidade com que este crustáceo é capturado ao longo da costa portuguesa faz-se consoante a tradição de consumo em cada região. Todos os anos, a procura deste crustáceo aumenta em larga escala, assim como o seu valor comercial. Todavia, em relação inversa, a sua abundância diminui drasticamente. É necessária a criação urgente de uma legislação eficaz que proteja esta espécie a nível nacional. Nas Berlengas, foi implementado um período de defeso e a sua recolha é segmentada em zonas específicas. Durante alguns meses do ano, a apanha chega mesmo a ser interdita. Esta pausa permite que o percebe recupere da captura intensiva.
perigo espreita em cada vaga que rebenta, e a mínima distração pode ter consequências desastrosas. Mas o melhor é nem sequer pensar nisso. Mais vale uma gargalhada que esqueça o peso que o medo carrega. Vai lá ficar girado. O mar é muito temperamental. É preciso estar sempre atento às suas manhas. Percebeiros, mariscadores, lobos do mar. Estes homens arriscam a sua vida em cada salto que fazem, e qualquer passo em falso pode muito bem ser o último. O motivo por que o fazem prende-se com o valor com que esta preciosa iguaria chega a atingir antes de chegar à mesa dos restaurantes. Cerca de 80 euros o quilo. O verdadeiro ouro da berlenga. Após a colheita, o percebe é transferido para dentro de uma saca de serapilheira para manter a umidade. A escolha começa a ser feita ainda durante o caminho de regresso ao cais. Vou muitas vezes matar saudades ao Cabo Carvoeiro e vê-la de longe, porque do Cabo Carvoeiro à Berlenga a distância é só de um olhar. Filma isto como deve ser, lá às grutas, e filma isto porque isto é a coisa mais linda que existe. A vida na Berlenga é como um limão. Tem um sabor agridoce. Nuns dias reina o sol, noutros a tempestade. Há quem goste com açúcar e há quem goste simples, sem mais nada. Pequena no tamanho, mas grande de espírito. É assim a Berlenga. Quando a noite cai e tu não estás mais uma vez, o mundo para nesse instante. Chegou a hora dos porquês. Tento resistir à dor que aperta o coração, mas nem mesmo assim me convenço da razão. A noite já lá vai e a dor não terminou, e até a lua que era amiga já mudou. Só ficou aquela estrela que estará sempre comigo. Sei que quando todos fogem, tenho sempre este porto de abrigo, onde sempre quero estar. Sei que contigo ninguém me vai magoar, só tu sabes criar toda esta ilusão. Por ti terei o mundo